Bom, antes de mais nada, eu quero dar uma dica de filme aí para vocês. No meu blog polibiobraga.com.br, quase que diariamente eu dou dica de filmes. Depois que eu trabalho o dia todo aqui no meu blog, preparando inclusive a conversa aqui com vocês, de noite eu estou tão extenuado, tão cansado que acabo ficando grudado ali na Netflix, na HBO, no Prime Video, procurando alguma coisa para passar o tempo, né? Me distrair, abrir a cabeça um pouquinho também. Mas ontem eu vi um documentário no HBO Max que eu quero recomendar a vocês. O nome dele é Navalny. Navalny, com Y. Navalny é o nome do principal líder oposicionista russo. Pois esse documentário conta a história da trajetória desse líder oposicionista, o Navalny. Primeiro, ele ficou conhecido internacionalmente não só porque fazia uma oposição feroz ao Vladimir Putin e ao seu entorno de autoritários dirigentes russos, mas porque estes mandaram envenená-lo. Numa viagem que ele fez de avião lá para o interior da Rússia, acabaram envenenando ele. Né? E o documentário trata de mostrar exatamente como é que o Navalny e os seus companheiros, pelas redes da internet, estas mesmas que nós estamos usando agora, conseguiram desvendar todo esse mistério aí, essa trama relacionada com o envenenamento. Vocês vão ver ali como é que ele conseguiu se salvar, inclusive, do envenenamento, mas por pouco ele morreu. Depois disso, ele acaba se exilando na Inglaterra, viaja por vários países e decide voltar para a Rússia para continuar a oposição ao Vladimir Putin. Quando desembarca, claro, é preso de imediato, condenado a 20 anos, está preso até agora. Ainda não mataram o Navalny. Acho que vai acabar morrendo, mas já está há bastante tempo na prisão. Né? Então, esse documentário é muito importante. Né? E eu estou recomendando aqui vocês, porque vocês vão perceber que muita da trama que está ali tem a ver com esse autoexílio do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele não fala que está com temor de voltar ao Brasil porque está convencido de que vai ser preso, mas ele já disse que pode ser preso. Eu mesmo acho que será preso se desembarcar no Brasil. Por que razão? Como na Rússia, aqui no Brasil, hoje nós estamos vivendo um estado de exceção. Nunca antes na história do Brasil, executivo, legislativo e judiciário, cúpulas, eu estou falando as cúpulas, estiveram tão juntinhos assim, juntinhos da Silva. Né? Nunca estiveram tão aliados como estão agora. Né? E vocês estão vendo que as coisas não estão para brincadeira. Né? Ainda hoje, nesse sábado aqui, estou falando com vocês, o jornalista como eu, brasileiro, exilado no Paraguai, foi preso pela polícia paraguaia e entregue para a Polícia Federal. É um dos jornalistas que participa daquele canal Hipócritas, que nem está gravando mais, né? Um canal de muito requisitado aí, né? Mas não é só isso. Basta ver essas 1.400 prisões políticas aí que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E essa luta que o governo federal está fazendo, essa batalha com apoio oculto, claro, do Supremo Tribunal Federal, do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, para que não saia essa CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de janeiro. Porque se sair, aí sim, aí a cobra vai fumar. Porque tem muita coisa para ser explicada aí a respeito de infiltrados, de concessões feitas por órgãos de segurança já vinculados ao novo governo do Lula, tudo para facilitar a ação dos manifestantes aí em relação aos atos de vandalismo que foram praticados aí. Mas, enfim, eu ia fazer essa recomendação para vocês aí, como um introito apenas do que eu ia falar essa tarde aqui de sábado para vocês. São quase 5 horas da tarde, tempo bom, sol azul, temperatura alta, sim. Esse é o último sábado do verão, né? Aqui no Brasil,
no Rio Grande do Sul, ia dizer só no Rio Grande do Sul, mas não, no Brasil. Mas, enfim, eu quero falar mesmo com vocês hoje sobre esse caso dessas vinícolas aqui do Rio Grande do Sul. Vocês devem ter se lembrado aí, devem se lembrar, que no dia 24 de fevereiro, com enorme estardalhaço, né, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil Gaúcha, da CUT, enfim, da esquerda, da mídia tradicional, puxados aqui no Rio Grande do Sul pela RBS, Rede Brasil Sul, que aqui é a ponta de lança da Rede Globo, essa RBS aqui. Ela tem o principal jornal do Rio Grande do Sul, que é a Zero Hora, principal emissora de televisão, controla 60%, 70% da audiência, as principais emissoras de rádio, principalmente a Rádio Gaúcha, que também lidera a audiência. Isso que eles têm mais emissoras de televisão em vários pontos do estado, emissoras de rádio em vários pontos do estado, jornais em vários pontos do estado. Então exerce eu diria para vocês, quase que um monopólio da comunicação aqui. Só não monopolizo porque tem aí ainda a Grupo Record, com o Jornal Correio do Povo, a TV Record, e as redes sociais, né? Os sites, os blogs como o meu aí, que fazem esse enfrentamento. Mas quando a RBS pega para valer, como pegou esse caso das vinícolas, para assassinar reputações, olha, sai da frente, né? Quem acompanhou esse caso das vinícolas aqui do Rio Grande do Sul deve ter percebido de que modo essas vinícolas, Aurora, Salton, Garibaldi, sofreram nas mãos dessa gente toda aí, inclusive do Ministério Público, né? Enfim, de toda essa gente aí, né? Pois bem, agora, depois de serem crucificadas as vinícolas, ontem, vocês anotem esses dois nomes que eu vou dar para vocês aí, delegado federal Adriano do Amaral e oficial da Brigada Militar Fausto Mendes. Delegado federal Adriano do Amaral, oficial da Brigada Militar Fausto Mendes. Eles concederam uma entrevista histórica e corajosa nesta sexta-feira aqui em Porto Alegre, dizendo simplesmente o seguinte: pessoal, pelo que nós apuramos até agora, já fazem 23 dias dos acontecimentos. Já podiam ter conclusões bem adiantadas, como, aliás, demonstraram que tem. Eles disseram com todas as letras o seguinte: olha, nós não encontramos indícios aqui, nem evidências de que essas vinícolas estão envolvidas com a denúncia sobre trabalho escravo encontrado nas viticulturas, nas atividades de viticulturas, de plantação, de colheita de uva, em Bento Gonçalves, onde foram encontrados 207 trabalhadores em situações análogas à de escravidão. Ora, o delegado Adriano do Amaral e o oficial da Brigada Militar simplesmente constataram que eu já tinha dito aqui para vocês várias vezes, que é uma informação que foi ignorada durante esses 23 dias aí pela RBS, pela maioria dos jornalistas de todo o Brasil, que foram atrás do que a RBS vinha dizendo aqui no estado, que foi atrás do que o Ministério Público vinha dizendo aqui no estado, que foram atrás do que o Ministério Público do Trabalho vinha dizendo aqui no estado, que foram atrás dos termos daquele termo de ajustamento de conduta fechado entre as vinícolas e o Ministério Público. E simplesmente assassinaram as reputações, né? Claro que... Então anota esses dois nomes, porque eu não sei se eles não vão ser pressionados para voltarem atrás do que disseram ontem, né? Porque deixa mal aí essa gente toda aí. Vai dar choro e ranger de dentes aí, né? Vai ter gente que vai ter que se desculpar aí, se retratar, tratar esse assunto de outra maneira. Começar por aqui, ó. Olha aqui, ó. O Jornal Zero Hora, o carro-chefe da RBS, ó. Polícia Federal não vê indícios de crimes nas vinícolas em trabalho degradante. Agora não é mais trabalho escravo, não. Agora é degradante, né? Não vê indícios de crime das vinícolas, né? Eles passaram 23 dias aqui dizendo que éramos criminosos. Os colunistas bateram nessa gente que não foi brincadeira. E pior do que isso, né? Fazendo o jogo, inclusive, dos detratores da população dessas cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi, da Serra Gaúcha, né? Trabalhadores, povo que construiu riqueza, constrói riqueza aqui no Rio Grande do Sul como ninguém constrói, né? Passaram esse tempo todo aí, fazendo esses assassinatos de reputação, vão ter que se retratar, né?
E acho que, de qualquer maneira, só para completar aqui para vocês, eu queria colocar duas outras questões, mas essa em relação às vinícolas, né? Primeiro, eu considero que houve uma má gestão da crise por parte das vinícolas, não apenas da Garibaldi, da Salton e da Aurora, que foram as três mais visadas, mas inclusive de todo o setor vitivinícola aqui do Rio Grande do Sul, que é o mais poderoso do Brasil em disparado, né? Olha, é um exemplo de má gestão da crise, que tinha e tem evidentes conteúdos políticos, inclusive de caráter ideológico, evidentes implicações sociais e econômicas, inclusive de concorrência, né? Primeiro isso, eu quero chamar a atenção para vocês. E, em segundo lugar, da aliança que se estabeleceu contra eles novamente, por parte de boa parte do eixo do mal, aí, chamando a atenção para o MST, por exemplo. Vocês vão encontrar no meu blog de hoje um vídeo que eu coloquei ali no YouTube da deputada Benedita da Silva. Uma bancada lá num quiosque do MST que produz suco de uva e vinho, nem sabia que produzia isso, dizendo, olha aqui, isso aqui que é coisa boa, isso aqui não é resultado de trabalho escravo. Claro, se referindo a isso aí. Que trabalho escravo, cara pálida, né? Pela visão aqui da Polícia Federal e da Brigada Militar, não é nada disso aí. Bom, eu já participei no passado aqui de gestões de crise, até de dimensões piores do que essa aí, e sei que não é assim que se conduz uma gestão de crise, como foi conduzida, se é que foi conduzida pelo setor vitivinícola aqui do Rio Grande do Sul, né? Primeiro que eles teriam que ter montado, como por exemplo, montou a empresa da qual eu assessorava na época, a Habitasul, um grupo multidisciplinar aí para poder avaliar 24 horas por dia qual a melhor estratégia e qual é a melhor maneira de agir, né? Estratégia, as táticas, não, nada disso aí foi feito. Bom, e quero registrar por último aqui a atitude covarde, né, do governador Eduardo Leite aí, que passou quase esses 23 dias aí fazendo o jogo dessa gente aí, né? Botando inclusive a Polícia Civil para cima da região e das vinícolas, né? Não se solidarizando de cara com elas, né? Como eu fiz e muitas outras pessoas fizeram, porque nós temos conhecimento da história de como foi construído esse setor aqui no Rio Grande do Sul e da história desses empreendedores aqui do Rio Grande do Sul, heróis, né? Da colonização italiana de todo o nosso estado aí. Então essa covardia tem que ser registrada para a história. Ele só saiu de cima do muro ontem, sexta-feira, porque os prefeitos da região da Serra chamaram ele às falas numa reunião realizada pelos prefeitos, né? O próprio prefeito de Bento Gonçalves chegou a dizer ao final do encontro, olha, se a gente não tivesse chamado o governador aqui, ele até agora não tinha tomado essa posição que tomou de alinhamento aí. Nós queremos esse alinhamento, né? Acho, senhores, sinceramente, que nós estamos aí diante de um episódio parecido com aquele da escola base, né? Que foi aquela escola de São Paulo lá, acusada de malfeitos, inclusive em relação a crianças, e era tudo falso. A mídia, como a RBS, assassinou reputações, a esquerda toda em uníssono caiu de pau na escola base, depois se verificou que era tudo mentira, que nada daquilo era verdade, né? E, bom, a escola fechou, né? Em função desse assassinato de reputação. Não vai acontecer isso com as vinícolas aqui, eu tenho a convicção. Mas, claro, esse TAC, por exemplo, esse termo de ajustamento de conduta, terá que ser cancelado de imediato. Nada de pagar 7 milhões por uma coisa que não fizeram, por um crime que não cometeram, né? Mas, além disso, vai dar muita ação aí, civil, né? Por perdas e danos aí. Tem gente que vai perder muito dinheiro nessa história aí. Mas, no fim, tem muita gente que vai perder aí, é do setor público, e quem vai pagar a conta é o contribuinte. Nós, de novo. É isso aí, senhores.